Jesus venceu. Ele venceu todos os poderes desta era e, crendo nele, fomos inseridos nessa vitória. No entanto, viver a vida diária é um desafio. Ainda estamos em um conflito. Lutamos do lado do vencedor, mas ainda lutamos. Enfrentamos um inimigo ardiloso que, embora saiba que já está derrotado, tem a intenção de levar o maior número possível de pessoas com a sua derrota. E a maior arma desse inimigo é a nossa ignorância quanto às realidades que Jesus conquistou em sua vitória para nós. Portanto, não viva como um derrotado. Em Cristo, você é vitorioso. Vamos andar no que Cristo conquistou para nós? Bom, eu tenho que mudar a minha introdução. Porque estava pronto antes dos últimos acontecimentos. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas que ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a afirmação dele. Se você se parece comigo, talvez você não se pareça, mas se você se parece comigo, a verdade é que muitas vezes eu não sinto ter essa vida abundante assim. Quantos se identificam com isso? Jesus afirma isso, nós vamos ter vida abundante. Ele não mente, mas o fato é que muitas vezes eu não sinto essa vida abundante. Parece que essa realidade não é uma realidade que seja tão consistente para mim. Isso sempre foi e eu acho que é para a maioria de nós, né, um desafio. A nossa sociedade é uma sociedade que gosta de vitoriosos, né? Nós não gostamos de derrotados. Nós gostamos de vitoriosos. A gente lembra quem ganhou a Copa do Mundo. Você não lembra quem ficou em último lugar. Não é? Você lembra quem ganhou na competição da Olimpíada a medalha de ouro. Mas você não lembra quem ganhou a medalha de bronze. Me fala quem ganhou a medalha de bronze quando o Phelps ganhou a de ouro. Você não sabe. Eu também não sei. E duvido que tenha alguém que saiba, a não ser que pesquise. Porque a nossa sociedade gosta de vitoriosos. Agora, essa questão da vitória é uma questão complexa. O que significa ser vitorioso? Nós tivemos o último acontecimento, nesse último dia, em relação à Venezuela, onde o presidente dos Estados Unidos fez uma ação, capturou o presidente Maduro. Eu acho que, sem dúvida alguma, isso, em relação ao povo da Venezuela, demonstra que aquele governo era um regime extremamente maligno, maléfico para a nação, porque tudo que a gente vê nas redes sociais em relação aos venezuelanos é eles celebrando, eles comemorando isso em qualquer parte do mundo. Mas qual é a dimensão dessa vitória? O que significa isso? É? Tá bom, ok. Vai passando aqui. O pessoal tem que me ajudar aí, então. Veja, eu não quero entrar aqui no mérito da questão política, ok? Eu estou apenas usando um exemplo. Nós vemos, por outro lado, dentro dessa ação, desse exemplo, uma série de colocações sendo feitas aí por lideranças, né, mundiais sobre o perigo que foi essa ação. O discurso do presidente americano é um discurso extremamente arrogante, com todo respeito a ele, e sem colocar em questão aqui a questão relacionada ao povo da Venezuela, que está celebrando e com toda razão. Mas um discurso desse
é um discurso que se apresenta para a gente de uma forma delicada, no mínimo, para eu escolher bem as palavras. O pior é quando você vai para as redes sociais e você vê uma série de comentários sendo feitos, dizendo, por brasileiros, dizendo, lembre-se da gente. Ah, presidente, lembre-se da gente. Ah, que o Brasil seja o próximo da lista. O pior é quando eu vejo isso sendo dito por cristãos. Por quê? Porque é um testemunho, lá em Jeremias, dizendo assim, maldito o homem que confia no outro homem, que faz do braço forte da humanidade o seu libertador. A gente usa esse versículo para falar que a gente não quer mais se relacionar com o outro. Não vou me relacionar com aquela pessoa. Maldito o homem que confia no outro homem. Veja, você está usando o texto fora do contexto. O contexto é você confiar no exército da Babilônia, Israel confiar no exército da Babilônia, no exército da Síria para libertá-los, ao invés de confiar em Deus. Mas ações assim colocam a referida pessoa ou qualquer outra nessa dimensão de vitorioso. Então eu torno a dizer, o que é vitória? Você já deve ter ouvido a expressão, a gente deve ter uma vida cristã vitoriosa. O que significa isso? O que significa ter uma vida cristã vitoriosa? Por que é que muitas vezes a gente não se sente assim? A gente não se sente vitorioso. Sabe, isso se deve ao fato de nós sermos expostos e de nós estarmos vivendo em um mundo em distorção. Como esse mundo é um mundo em distorção, todas essas questões, elas são questões distorcidas. A vitória é uma perspectiva distorcida, por causa do mundo que está em queda. Então, aquilo que é vitória para uns é derrota para outros. A única vitória que é uma vitória que vai ser vitória para todos, que vai ser uma vitória eterna, é aquilo que Jesus Cristo conquistou. Ela vai ser derrota apenas para um ser, o adversário. Mas para todos os demais pode ser uma vitória, na vitória dele. Então, para que a gente possa entender o que Jesus está falando quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, nós precisamos voltar os nossos olhos para o início, para as origens. E o que eu quero conversar com você essa manhã é sobre isso, é sobre as origens. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Porque esse é o livro das origens. Ok? A palavra Gênesis significa isso, origens. Esse é o livro das origens, esse é o livro do início de tudo. E aí em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, nós lemos assim, e Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o ser humano, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Jesus faz essa afirmação, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele está se referindo a essa vida aqui. Ele está se referindo a essa vida original que Deus depositou na criação, quando Ele nos fez. Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Mas Ele se fez um ser humano. Ele é a expressão da humanidade perfeita. Olha esse texto de Romanos 5,14.
Você pode ficar com a sua Bíblia em Gênesis, ok? Os outros textos que eu vou citar aqui vai ser projetado ali. Eu acho interessante esse texto. Preste atenção no que... Vamos ver o contexto. Paulo está pregando o Evangelho, ok? Você tem 5 evangelhos escritos na Bíblia. Você tem 4, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E você tem um 5º, que é Romanos, ok? Romanos é o Evangelho segundo Paulo. É Paulo falando a respeito do Evangelho. E ele está discorrendo a respeito disso, e quando ele chega no capítulo 5, ele está falando a respeito da justiça de Deus, que é estabelecida através de quem Jesus é e do que ele fez. E ele começa a explicar sobre isso, que a humanidade, ela estava representada originalmente nesse Adão perfeito, nesse homem perfeito que Deus criou, que nós lemos em Gênesis capítulo 1, 26 a 28, mas que se rebelou contra Deus e por isso perdeu a sua perfeição. Só que aqui, Paulo chama a nossa atenção para um detalhe que muitas vezes a gente não se dá conta. Ele diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram semelhante à semelhança da transgressão de Adão. Esse finzinho que eu quero que você preste atenção. O qual prefigurava aquele que haveria de vir. Prestou atenção? Ele diz, a morte reinou desde Adão. O que Paulo está fazendo aqui é dizer, a lei não é suficiente para resolver o nosso problema. É isso que ele está fazendo, ok? Então ele está dizendo, veja, a morte já reinava antes. A lei não veio para resolver o problema da morte, porque se a lei viesse para resolver o problema da morte, a partir do momento que a lei chegasse, a morte seria resolvida, mas não, porque a morte já existia antes da lei. E ela continua existindo depois da lei. Mesmo na vida daqueles que não cometeram o mesmo tipo de transgressão que Adão. Certamente Paulo está pensando aqui em Enoque, ele está pensando em Noé, ele fala, mas Enoque não morreu, foi levado ao céu. Mas se não tivesse sido levado, teria morrido. Ok? Ele está pensando em todas essas pessoas que andaram com Deus, mas que ainda assim morreram. E aí ele termina isso, fazendo essa colocação interessante, dizendo, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. O que isso significa? Isso significa que o que você leu, que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 28, a respeito da humanidade, a respeito de Adão e Eva, os dois, Adão, certo? A respeito da humanidade, na verdade é um embrião sobre a verdadeira humanidade, que se manifestaria através de quem Jesus é. Adão é um embrião de Jesus. Adão é o embrião da humanidade. A humanidade nunca foi definida em quem Adão é, a humanidade sempre foi definida em quem Jesus é. É isso que Paulo está mostrando para a gente aqui. Então, isso significa que em Jesus, nós temos aquilo que Deus criou a humanidade para ser na sua origem. Então, eu quero voltar para Gênesis, e eu quero que você pense nos versos 26 a 28, a partir da realidade daquilo que Jesus é, e a partir daquilo que Jesus realizou. A partir disso, nós vamos olhar que Deus criou a humanidade para ser uma representação dele, Deus, no mundo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso significa, façamos o ser humano como nós somos, como um de nós. O nós aqui é a comunidade relacional da Trindade, ok? Deus não é um indivíduo, Ele é 3 pessoas que convivem numa comunidade relacional tão intensa que é a mesma coisa que um fosse o outro, mas eles são pessoas diferentes, ok? Com todas as dimensões possíveis para a gente explicar isso, porque toda vez que a gente fala de Deus ou da Trindade sempre é muito confuso, mas você vê 1% disso, talvez até menos, no relacionamento conjugal. Se você foi casado, ou se você é casado, certo? E você está... Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem está casado há mais de 30 anos? Levanta a mão para mim. Há mais de 30 anos. Ok, então esse pessoal vai confirmar o que eu vou dizer. Algumas coisas que você pensa, sem você falar para o seu cônjuge pensa também. Sim ou não? Amém. Sem você ter falado, não é? Porque
o que acontece? Nem sempre. Como eu falei, há uma medida, certo? É 0,1% disso. Mas por que isso é assim? Porque quanto mais você vive com uma pessoa, quanto mais você se relaciona com ela, num relacionamento adequado, sadio, ok? Temos a queda nisso, mas estou considerando aqui um relacionamento adequado, sadio. Quanto mais você convive com essa pessoa, mais íntimo você se torna dela, mais você e ela, que são pessoas diferentes, se tornam uma. Entende? O pensamento começa a ser igual, o comportamento começa a ser igual, né? Coisas começam a ser tem coisas diferentes também, porque nós não somos perfeitos. Então veja, se isso é assim na gente, que é imperfeito, pense nisso assim em Deus que é perfeito. Okay? Algumas pessoas têm dificuldades com isso. Como eles podem ser três, ao mesmo tempo ser um? É assim, é por isso. Não é que eles são três, são um porque é um. Eles são três mesmo, diferentes. Mas eles são tão intensamente iguais no sentido de pensamento e tudo mais, que você ver um falar com um é ver outro. Meus filhos, vira e mexe falam isso. Eles vêm falar comigo alguma coisa e falam assim, eu falei, a mamãe tinha dito. Ou seja, a Suzy já tinha dito a mesma coisa que eu disse. Não adianta, perguntou para ela, vai perguntar para mim, vai ouvir a mesma resposta. Perguntou para mim, vai perguntar para ela, vai ouvir a mesma resposta. Isso nem sempre foi assim, mas isso foi sendo construído assim. Mas em Deus isso é assim em toda a eternidade. Percebe? Jesus é parte desse Deus, mas Ele, essa pessoa de Deus, se fez um ser humano. Ele entrou na história, Ele viveu como nós. Por isso Paulo diz, Adão é a prefiguração da humanidade que haveria de vir, que é Jesus. Adão é o embrião, ele é a pessoa, é o varão perfeito, é a humanidade na sua estatura maior. Então, em Jesus nós temos aquilo que Deus nos criou como humanidade para ser, e a primeira questão aqui é essa, Ele nos criou para representá-lo. Nós o representamos. Quando diz que nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança, o que o texto está dizendo é que nós somos, em toda a criação, veja, isso inclui os anjos, em toda a criação nós somos os únicos seres criados para participar desse nível de intimidade, de relacionamento que Deus tem nele. Uau, isso é muito doido, a ponto de você começar a pensar como Ele pensa, a sentir como Ele, a falar as coisas que Ele fala. Nós somos criados para representar Deus nesse mundo. Nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. E nós recebemos a ordem de crescer e multiplicar. Cresçam e multipliquem-se. Por quê? Veja, Deus não manda a gente crescer e multiplicar meramente para a gente encher a terra, por encher a terra, ok? Por que você tem que crescer e multiplicar? Por que a humanidade tem que crescer e multiplicar para encher a terra? Porque aqui nós estamos representando. Então o que isso significa? Isso significa que aonde estivesse um ser humano, ali estaria a presença física de Deus. Ok? Porque a vida dele está em nós. Então aonde estivesse um ser humano, ali estaria a presença de Deus. É a forma de Deus encher a terra com toda a sua glória. Porque nós estamos carregando a sua glória em nós. Aonde há um ser humano, ali há a representação da presença de Deus dentro do ambiente da sua criação. Então, o apóstolo Paulo diz para a gente em Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Veja, ele está dizendo isso já nessa condição da realidade da queda e da redenção que nós recebemos em Cristo Jesus. O que significa que, estando no primeiro Adão, nós, representados por esse Adão que se rebelou, nós estamos rebelados contra Deus. Mas estando no segundo Adão, na humanidade perfeita, que é Jesus, representado por Ele, inserido a nossa vida na vida dele, então nós estamos de novo na condição de representarmos o próprio Deus aqui. Sejam imitadores de Deus. Eu acho esse texto muito desafiador, porque nesse texto Paulo não está dizendo, sejam imitadores de Jesus. Veja, Jesus é Deus, mas ele não está fazendo a referência humana, ele está falando a respeito do Pai, ok? Da Trindade.
imitem a Ele. E aí vem o ponto. Como é que nós imitamos a Deus? Como nós podemos ser imitadores de Deus? E a resposta para isso é, sendo discípulos de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a humanidade perfeita. Ele é, na vida humana dele, você vê a presença e a glória de Deus sendo manifestada. Não apenas a vida de um ser humano que foi bom, ok? Não apenas de um ser humano que foi inteligente, um bom mestre, muito mais do que isso. É um ser humano que está manifestando através da vida dele, a vida do próprio Deus, como a humanidade foi criada para fazer. Então eu e você nos tornamos imitadores de Deus, à medida que nós nos tornamos aprendizes de Jesus, à medida que nós nos tornamos alunos de Jesus. Esse é o significado da palavra discipulado. Um discípulo de Jesus é uma pessoa que está aprendendo a pensar como ele pensa, a falar como ele fala, e a fazer as coisas que ele faz. Você lê esse livro, e você diz, então é assim. Você não lê esse livro dizendo, foi assim. Você lê esse livro dizendo, então é assim. É assim que eu vivo. É assim que é a vida vitoriosa. É desse jeito que ela acontece. Mas você diz, mas Ricardo, você mesmo disse no começo, que nem sempre a gente se sente vitorioso. E é verdade, nem sempre a gente se sente, mas esse é o ponto. Isso não está ligado ao que nós sentimos. Isso está ligado ao que nós cremos. Eu não me sentir vitorioso não significa que eu não seja. Mesmo quando eu estou me sentindo derrotado, eu preciso crer que eu sou vitorioso, porque essa vitória foi conquistada por Jesus. E isso é possível, não por causa do nosso esforço, mas isso é possível por causa daquilo que o apóstolo Paulo coloca em Colossenses capítulo 1, verso 27. Olha o que ele diz: a estes Deus quis, aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, a esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Onde Ele está? Em você. Você crê nele? É onde Ele está? Em você. Isso é um mistério. Esse é um mistério. Essa é a esperança da glória. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que a glória de Deus está depositada em nós. A glória que estava depositada no tabernáculo, a glória que estava depositada no templo, agora está depositada em nós, e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então a verdadeira vitória se manifesta mediante o reflexo de Deus através das nossas vidas. É assim que se manifesta a verdadeira vitória. Você está vivendo de forma vitoriosa quando, através da sua vida, o reflexo de Jesus, o reflexo de Deus é manifestado. Quando as pessoas olham para você, olham para mim, elas veem a bondade, a misericórdia, a compaixão, o amor, o perdão, o poder de Deus se manifestando através de nossas vidas, assim como se manifestava através da vida de Jesus. Por quê? Porque nós somos criados para representá-lo. Nós perdemos isso, mas Jesus trouxe isso de volta para a nossa vida. Amém? Amém. Sua esposa precisa experimentar mais isso. Ela precisa olhar mais para você e ver mais Jesus. Seu marido precisa experimentar mais isso. Ele precisa olhar mais para você e ver mais Jesus. Seus funcionários precisam experimentar isso. Seus clientes precisam experimentar isso. Seus filhos, seus pais. Entende? A pessoa no mercado, quando se encontra com a gente, precisa ser um encontro com Deus. Nem sempre é assim. Mas é isso que deveria ser. É isso que deve ser o anseio do nosso coração. É a essa vitória que nós estamos perseguindo. Mas há um segundo aspecto que eu quero compartilhar aqui com vocês, a partir de quem Jesus é.
O texto nos diz que nós devemos crescer e multiplicar e encher a terra, dominar e sujeitar. O segundo aspecto que nós vemos na vida de Jesus, que está presente nesse texto de Gênesis, e que é uma extensão para mim e para você, é que nós fomos criados originalmente para sermos mordomos da criação. Nós somos criados para sermos representantes de Deus na criação, e nós somos criados para sermos mordomos da criação. A nossa presença no mundo não é apenas para que a gente esteja passando por aqui, não é apenas para que a gente esteja vivendo as nossas vidas aqui, nos aperfeiçoando, melhorando. Se não melhorar, você volta de novo para dar uma melhorada, entende? Como algumas religiões colocam por aí. Não é essa a ideia. Não é também a ideia que, infelizmente, muitas vezes está contida dentro do pensamento de muitos contextos evangélicos, de que a gente está vivendo aqui, Jesus nos salvou, e nós vamos nos esforçando para viver a nossa vida aqui, passar por aqui, para depois a gente poder ir para o céu e não ir para o inferno. Sim, o céu é uma realidade, é uma garantia para a gente, já está resolvido isso. O objetivo da nossa vida é outro. O objetivo original de Deus para nós, como humanidade, é que nós administrássemos, em nome do Senhor, todo o restante da criação. Percebe? Isso é uma decisão de Deus. Nós falamos assim, Deus é soberano. O que significa soberania? Alguns estão, vamos pegar aí a situação, né? De novo, deixando de lado a questão certo ou errado. A Venezuela foi atacada. Uma das coisas que se afirmam por aí é que a sua soberania, não é isso? Sua soberania foi violada. O que é uma soberania? Soberania é um estado de governo. Ok? É o estado de governo. Quando a gente diz que Deus é soberano, a gente está dizendo que Ele é rei, que Ele governa sobre todas as coisas. Esse é um equívoco muitas vezes que a gente tem com relação à soberania de Deus. Muitas pessoas entendem a soberania de Deus como se tudo que estivesse acontecendo acontece porque Deus quer que aconteça, porque afinal de contas Ele é soberano. Bom, então nós temos problema com o versículo que nós começamos o nosso ensino hoje, porque Jesus diz assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele é Deus, se fez um ser humano. Ele diz que Ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Então tudo aquilo que mata, destrói e rouba, Jesus diz que não é dele, não é Ele que está fazendo. É o ladrão que está fazendo. Mas a gente tem essa tendência de jogar no colo de Deus tudo o que acontece. Ah, aconteceu porque é a vontade soberana de Deus. Não, a vontade soberana de Deus é essa que está estabelecida em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A vontade soberana de Deus é que a gente perdoe uns aos outros, a gente ame uns aos outros, a gente sirva uns aos outros, a gente seja generoso. Essa é a vontade soberana de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós estamos nos rebelando contra a vontade soberana de Deus. Esse é o ponto. É rebelião. É por isso que chama pecado. Deus é soberano. E na sua soberania, ou seja, no exercício do seu governo, o que Ele fez? Ele pegou a humanidade e Ele falou, essa parte da criação aqui, vocês vão me representar governando. Veja, não é um governo seu. Não é um governo independente, é o governo dele, sendo exercido através de você, sendo exercido através de mim. Essa é a tarefa dele, que ele concedeu à humanidade, a toda a humanidade, que nós fôssemos representante dele no restante da criação. O que isso significa? Isso significa que através de nossas vidas, veja, eu estou falando originalmente, ok? Através de nossas vidas, o mundo, ele deveria ser mantido e ele deveria continuar se desenvolvendo de forma boa e perfeita, porque Deus criou um mundo bom e perfeito e nós estamos exercendo o seu governo, nós estamos exercendo a sua soberania no mundo bom e perfeito que Ele criou, como seus representantes. Se nós somos seus representantes, então o mundo que nós estamos governando deveria continuar sendo governado e se desenvolvendo de uma forma boa e perfeita, como ele foi criado para ser.
Veja, isso envolve o desenvolvimento de toda a cultura, toda a profissão, todo o meio ambiente, toda a economia, toda a educação, toda a vida social, todo o lazer e etc. Ok? Não é uma vida fora. Você não foi criado para ser anjo. Ok? Você foi criado para ser um ser humano. Deus não deu o céu para você viver, Ele deu o céu para os anjos viverem. Ele nos deu a terra para a gente viver. E é aqui que a gente deveria desenvolver todas essas coisas. E se não houvesse a nossa rebelião, tudo isso teria sido desenvolvido de uma forma boa e perfeita. Todo o trabalho seria bom e perfeito. Sabe, o chefe não seria aquele cara que fala assim, esse funcionário está muito feliz, o que eu posso fazer para deixar ele frustrado? Não, tem alguns chefes que fazem isso, não é sério? É alguns chefes. O funcionário não ia ficar dizendo assim, ok, meu patrão não está vendo, deixa eu dar uma folgada aqui. Percebe? Todo mundo iria fazer tudo o que é feito de forma boa e perfeita. A arte seria maravilhosa. A arte não seria para produzir coisas distorcidas no nosso coração. Seria para produzir amor, honra, glória a Deus, cuidado um para com o outro. Sabe, a arquitetura seria utilizada para dar acesso fácil para a vida das pessoas. E todas as demais profissões que existem seriam assim. Eu, particularmente, acredito que todas as profissões existiriam, menos as profissões que trazem o caos, obviamente, porque essas vieram com o caos. Mas as profissões existiriam, a riqueza existiria. Todos nós estaríamos vivendo uma vida abundante, porque é isso que Jesus disse que a vida é. Esse é o plano original de Deus. Estava sob nossa responsabilidade o cuidado do jardim. Gênesis 2:15 diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Estava sob a nossa responsabilidade o jardim. E quando nós nos rebelamos, nós derrubamos as cercas, nós demos acesso ao inimigo, mas eu vou falar disso na semana que vem. E aí, aqui eu preciso pincelar só para você poder entender, mas originalmente não era assim. E quando Jesus veio, e Ele andou aqui, Ele mostrou para a gente como era, como deveria ser, como é cultivar, como é guardar. Nós não estamos aqui apenas para fazer as coisas para nós mesmos, mas para realizar a vontade do Pai, para que ela seja manifesta na terra como ela é no céu. Foi isso que Jesus mostrou através da vida dele. Veja, João 6,38 diz, Jesus diz, porque eu desci do céu. Eu desci do céu. Eu desci do céu, esse é um bom texto para perguntar. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu. Eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim aqui para fazer Gênesis 1, 26 a 28, ser a realidade para a humanidade. Então Jesus não viveu para ele. Jesus viveu para manifestar as realidades do Pai, do céu, na terra. Foi isso que ele fez. E ele fez isso em 3 anos, de uma forma extraordinária, mas ele fez isso em 30 anos, de uma forma ordinária. Você já parou para pensar nisso? Ele fez isso 30 anos, trabalhando, numa carpintaria. Então nós temos muita tendência, às vezes, de quando nós olhamos e falamos a respeito disso, pensar no extraordinário. Mas quem faz essa divisão somos nós aqui falamos de extraordinário e de ordinário, mas para Deus, a sua função, o seu trabalho, a sua seriedade, sabe, a maneira que você trabalha com afinco, com dedicação, com amor, a maneira que você trata os seus funcionários, a maneira que você lida com o seu patrão, isso manifesta as realidades do céu na terra.
Tanto quanto quando você ora para uma pessoa enferma e ela é curada. Para Deus é a mesma coisa. Então você percebe? 3 anos fazendo coisas extraordinárias. Mortos são ressuscitados, leprosos são purificados, paralíticos andam, vinho, água se transforma em vinho. Já estava transformando vinho em água, ao contrário, a água se transforma em vinho, ok? Todas essas coisas, uau, que coisa. Mas 30 anos, ele viveu no meio da sua família, zelando pela sua mãe, se relacionando com seus irmãos, honrando ao seu pai, trabalhando como carpinteiro. Uau! Ambas as coisas. Eu vim para fazer, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Assim, meus queridos, ter uma vida abundante é ter uma vida que expresse a vida de Jesus que está em nós, refletindo a vida do Pai e desenvolvendo o interesse do Pai, onde nós nos encontramos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos funcionários ou com o nosso patrão, no nosso casamento, nas férias com os nossos filhos, na escola, na universidade, na academia, na rua, aonde nós estivermos. As pessoas olharem para nós e elas perceberem a glória de Jesus na nossa face. Veja, uma pessoa enferma pode perceber a glória de Jesus na minha face quando eu oro por ela. Mas a minha esposa observa a glória de Jesus na minha face quando eu sou gentil com ela, bondoso, amoroso. Portanto, ser vitorioso, na perspectiva bíblica, nada mais é do que nós andarmos no projeto original para o qual nós fomos criados para ser. Paulo nos diz em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados, veja, somos feitura dele, ou seja, a imagem e semelhança dele, criados em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque não é Adão é o embrião, Cristo Jesus é a humanidade perfeita, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ser vitorioso é estarmos firmados na nossa verdadeira identidade. E de novo, eu acho incrível o que o Espírito faz, né? Houve um momento aqui que o Senhor moveu o Yuri com uma visão na adoração sobre o Rei Leão, que fala exatamente disso. Viver uma vida vitoriosa é nós estarmos conscientes da nossa verdadeira identidade. Efésios 1:4-6 diz assim, antes da fundação do mundo, Deus os escolheu nele aqui é em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, diante do Pai. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua boa vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Antes da fundação do mundo, Deus planejou que você fosse filho, não pecador, filha, não pecadora. Essa é a sua identidade. Mas como ela acontece? É em Cristo Jesus. É aquilo que eu disse, não é no seu desempenho, não é independente dele, é nele. Nós fomos feitos assim, nele. Em quem ele é. Quando nós compreendemos então a nossa origem, quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade, nós passamos a ser parte da solução de Deus para o nosso mundo marcado pela queda. Aonde antes nós éramos parte do problema, agora nós nos tornamos parte da solução. Por quê? Porque nós estamos andando naquilo que Cristo conquistou para nós.
somos vitoriosos quando nós entendemos quem somos e por que somos quem somos. Amém? Quero chamar o pessoal da música aqui. Quero convidar você para fechar seus olhos, curvar a sua cabeça e ter um momento agora com o Senhor. Peça ao Espírito Santo para tomar essa palavra que você ouviu e fazer com que ela entre no mais profundo do seu ser. Peça para Ele confirmar a sua origem, a sua razão de estar aqui, o seu propósito, a sua identidade em Cristo. Não nas circunstâncias, não nos sentimentos. Nem sempre você vai se sentir vitorioso, mas em Cristo, nos propósitos dEle, na vitória dEle. Tem um tempo para você falar com o Senhor, individualmente, pessoalmente, enquanto o pessoal nos conduz aqui numa canção, nos preparando para a gente poder chegar nessa mesa que nos lembra que através do sacrifício dele é que nós nos tornamos um com quem ele é.